Você sabia que a coerência do seu texto vai muito além do que o simples encadeamento lógico de ideias? Fica comigo nesse vídeo para aprender a construir um texto coerente e com excelente apresentação das ideias. Olá, pessoal, sou a professora Janieire e hoje nós vamos entender a coerência como um princípio organizador do texto que integra e articula tudo o que você mobiliza no seu projeto de texto. Para isso, nós vamos falar hoje como pano de fundo coerência na argumentação sobre questões socioambientais. Vamos lá? Para início de conversa, gente, a gente estabelece aqui que a coerência é o princípio central da textualização. Então, ele não é apenas mais um fator de textualidade. Na verdade, ele integra, né, todas as funções textuais e estão trabalhando a serviço dessa coerência. Então, é o que dá unidade de sentido ao seu texto. E aí ela vai comportar algumas características, alguns critérios, né, que são mantenedores dessa coerência. Uma delas é o discurso, traduzido pelas ideias, valores, crenças, né, que se trazem, a argumentatividade, que é o efeito trazido para o leitor, ou seja, todo texto, todo projeto de dizer, todo projeto de texto traz uma argumentatividade em si. Por quê? Porque ele vai afetar o leitor. E à medida que você acessa saberes diversos a respeito do mundo, né, dos discursos, das ideias e dos valores, você vai afetar esse leitor de forma mais competente, né? Considerando essa interação que existe entre o produtor do texto e o avaliador, que seria o seu interlocutor. Então, é preciso pensar neste leitor, né? Quais são as expectativas que este leitor carrega e que você deve, obviamente, trazer aí a contento as ideias para que o avaliador entenda, compreenda e ache o seu projeto de texto pertinente. Então, isso tudo faz parte da construção da unidade de sentido do texto, da construção da coerência textual, que é o próprio princípio que organiza o texto como um todo, ok? Bom, a coerência envolve aspectos linguísticos, ou seja, todos aqueles conhecimentos linguísticos que você traz a respeito de coesão, referenciação, modalização, uso de tempos verbais e todo o aparato de elementos linguísticos que você conhece e que vão dar suporte à construção do seu texto. Além dos aspectos linguísticos, aspectos cognitivos, ou seja, todo o conhecimento de mundo que você adquiriu ao longo da sua caminhada como estudante, como o próprio ser no mundo, são os aspectos cognitivos, né, as inferências, as deduções, que são trazidas para esse projeto de texto por meio da coerência. E, por fim, aspectos pragmáticos e discursivos, né? Como eu falei, os valores, as ideologias, as crenças, todas elas dentro desse contexto social, né, dessa leitura social do mundo, vai estar aqui nos aspectos pragmáticos e discursivos. Isso é muito temporal também, né? Preciso considerar naquele tempo, naquele recorte, quais são os aspectos pragmáticos de contexto social que você acessa e que podem ser convocados. Ok? Em outras palavras, pessoal, a coerência não está, como muitas pessoas pensam, apenas no texto, apenas numa intencionalidade de um produtor, mas ela é um resultado dessa integração entre linguagem, recursos linguísticos, cognição e interação social, sempre situada historicamente e discursivamente. Por que é importante ver a coerência como esse processo macro? Porque é a partir da coerência que o seu texto vai virar pertinente, vai estar pertinente, né? É preciso obter essa unidade de sentido global, considerando esses aspectos que nós estamos aqui apresentando, ok? Vamos lá. Na prática, Jane, como é que na redação do Enem, o que se espera afinal do candidato com relação ao texto ser coerente? Primeiro, que ele apresente com continuidade temática, ou seja, que os parágrafos todos estejam conectados ao eixo central da discussão, ou seja, ao tema que você vai desenvolver. Para isso, é preciso mobilizar esses conhecimentos de forma competente, sobretudo os conhecimentos na base linguística. Em segundo lugar, mobilize conhecimentos de mundo e repertórios socioculturais pertinentes ao recorte temático.
né? Então, aqui a gente já vai falar da questão do discurso, dos valores que se acessam, de todo o conhecimento que é mobilizado ao fim dessa etapa em que você precisa construir o seu texto. E, por fim, que assuma um posicionamento crítico, orientado para convencer o leitor à pertinência da sua tese. Ou seja, é a argumentatividade aqui em voga. É preciso afetar esse leitor com um posicionamento crítico, bem fundamentado, cidadão, e que, de fato, alcance as expectativas do leitor, que, no caso, é o seu avaliador. Ok? Vamos ver na prática, pessoal, um parágrafo que exemplifica o que a gente chama aqui dessa coerência com unidade de sentido, né? E aí nós temos um tema: caminhos para o enfrentamento da crise climática global. O que seriam todos esses aspectos reunidos em um parágrafo? Vamos exemplificar. Este é um parágrafo 2, um desenvolvimento 2, que diz: além disso, a intensificação da crise climática global, evidenciada pela recorrência de enchentes, secas extremas e ondas de calor, revela como escolhas econômicas historicamente predatórias ampliam vulnerabilidades sociais. Este é o primeiro período em que se coloca o tópico frasal ou ideia central do parágrafo. Assim, apesar dos alertas científicos e dos compromissos firmados em acordos internacionais, como os estabelecidos pela ONU, a permanência desses eventos demonstra a contradição entre discursos ambientais e ações concretas. Como consequência, as populações já marginalizadas sofrem de forma desproporcional os impactos ambientais, o que aprofunda desigualdades e compromete a justiça climática, tornando imprescindível a revisão crítica das prioridades que orientam o desenvolvimento contemporâneo em prol da sustentabilidade ambiental. Então, pessoal, vemos que é um parágrafo muito bem articulado e muito bem coerente, considerando os aspectos que nós falamos: linguísticos, pragmáticos, discursivos, né, de conhecimento de mundo. Então, é um parágrafo, de fato, que integra todos esses conhecimentos em prol de um projeto bem construído. Então, se nós formos fazer o projeto do parágrafo, nós verificamos que, em primeiro plano, o candidato fala sobre a crise climática, né, preservando aí a continuidade temática, já que o tema Caminhos para o Enfrentamento da Crise Climática é o eixo central da discussão. Então, veja que o primeiro conhecimento mobilizado já é em torno deste tópico, né? Em seguida, o candidato convoca acordos internacionais, muito embora ele não fixe em um acordo só, mas isso já traz um repertório legitimado, um repertório pertinente, um repertório que indica que essas leituras foram acessadas no discurso, nos conhecimentos pragmáticos, nos conhecimentos de mundo, nos valores, nas crenças. E aí o candidato traz externamente para corroborar o ponto do parágrafo, né? O tópico frasal. E em seguida entra a argumentatividade quando o candidato, de modo muito pertinente, afirma a respeito da contradição de discursos e a necessidade de se reverem as prioridades. Ou seja, aqui já entra o posicionamento crítico indispensável para a construção da argumentatividade e, portanto, para a obediência ao tipo textual dissertativo argumentativo. É preciso, em algum momento, o candidato trazer a argumentatividade, trazer o ponto de vista, trazer esse posicionamento crítico e bem fundamentado, considerando todo o conjunto do parágrafo. Ok? Então, veja que todos os aspectos aqui, os linguísticos, né, a coesão muito bem feita, a precisão vocabular, a escolha de palavras, a pontuação. Então, esse é um parágrafo que se torna estratégico, que se torna coerente em virtude da observação desses aspectos que devem, sim, gente, serem observados ao longo da prática de vocês, né? Então, praticar é isso, considerar que a coerência não é só um fator de textualidade, ela integra, ela dá sentido, ela articula e ela promove exatamente a unidade de sentido global do texto, ok? Para finalizar, nós dizemos que a coerência é o que faz todas as partes do texto conversarem entre si e também conversarem com o mundo. Então, se a gente for pensar o que é mais importante na textualidade, o que é que eu devo buscar com maior ênfase? Sim, é a coerência que integra todos esses aspectos.
ok? Espero que tenha ficado compreendido. Continue nos seguindo nas redes sociais, né, entendendo como é que a gente faz aqui e traz todos esses aspectos para vocês, para que você tenha uma excelente nota na redação. Até a próxima, gente. Obrigada.